galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área de novo. E hoje vamos falar do predicado. É isso aí, predicado. Falamos já sobre o sujeito e vamos falar agora do predicado para terminar o nosso estudo sobre termos essenciais da oração. Vamos lá? Vamos cair dentro? Então vamos lá, galera. Predicado. Predicado é aquela declaração que se faz em uma oração, ok? Quando há um sujeito, há uma declaração normalmente sobre o sujeito. Quando não há um sujeito, há simplesmente uma declaração, um enunciado na frase. O predicado é simplesmente o termo importantíssimo na oração, porque é nele que temos o verbo e outros componentes para o sentido desta oração. Beleza? Nós temos três tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que exprime uma ação. Ele possui um verbo que exprime uma ação, um fato ou um acontecimento. Esse é um tipo de predicado verbal, composto com este tipo de verbo. E qual é este tipo de verbo que pode te dar a ideia de uma ação, de um fato ou de um acontecimento? São os verbos transitivos e o verbo também intransitivo. Esse tipo de verbo vai te dar esta noção de ação, fato ou acontecimento. Exemplo: o prisioneiro fugiu. O prisioneiro fugiu. Quem foge, foge o quê ou quem? Não. É um verbo intransitivo. Então, quando eu falo o prisioneiro fugiu, já temos o sentido da oração. Então, qual é o tipo de predicado? Predicado verbal. Se eu falo, eu comprei uma caneta, o verbo comprar indica, exprime uma ação. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei o quê? Uma caneta. Então eu tenho um verbo transitivo direto e uma caneta é o meu objeto direto. Sendo assim, esse predicado, comprei uma caneta, é o meu predicado verbal. Assim como se eu falar também, eu gosto de chocolate. Verbo gostar pede um complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa, que é um objeto indireto. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Tem transitividade ou é intransitivo? Então, qual é o tipo de predicado? Predicado verbal. Beleza, galera? Predicado nominal. Bom, o predicado verbal exprime normalmente uma ação, mas o predicado nominal não. Ele exprime normalmente um aspecto relacionado a um sujeito, tá? Então, no predicado nominal, nós temos quem? O chamado verbo de ligação. É de ligação por quê? Porque liga o sujeito à sua condição, ao seu aspecto, ao seu estado. Ok? Vamos ver um exemplo? O sujeito é feliz. O verbo ser, ligando aí quem? O sujeito e feliz, que é o adjetivo desse sujeito. Esse adjetivo faz papel de quê? De predicativo. Ok? Então, verbo de ligação sempre liga sujeito ao predicativo, que é justamente esse cara que dá uma noção de aspecto, estado para o sujeito. Maria parece triste. Ó, parecer, agora ligando Maria com triste. Ligando Maria com a sua condição, com o seu aspecto, com o seu estado. Predicado verbo nominal. Bem, eu estudei o predicado verbal. Eu estudei o predicado nominal. E agora é o predicado verbo nominal? Exatamente. É como se fosse os dois. Possui características dos dois tipos de predicados, ok? Mas não é a mesma coisa. O predicado verbo nominal, ele possui um verbo que indica uma ação, um fato, um acontecimento. E ao mesmo tempo também possui o quê? Um predicativo. Alguma coisa que indica um aspecto, um estado ou mudança de estado. É o predicativo. Ok? Vamos ver o exemplo? Ó, o garoto chegou cansado da festa. O garoto chegou.
é uma ação, certo? Ele fez a ação de chegar, é um verbo intransitivo. Agora, ele chegou cansado. Cansado já é uma condição do garoto. Repara, nós podemos separar o garoto chegou, uma oração, verbo intransitivo, predicado verbal. E eu posso falar, o garoto estava cansado. Ó, agora é um verbo que está indicando um estado e seria o quê? Um predicado nominal. Dois tipos de orações que vão se unir. O garoto chegou cansado da festa. Pronto, temos aí então um predicado verbo nominal. Uma oração que indica ao mesmo tempo uma ação e um estado de alguém. Pode ser do sujeito ou pode ser do objeto. Se eu falar, o juiz considerou o réu culpado. O juiz considerou. Ele fez uma ação de considerar, certo? Considerou quem? O réu. Nós temos aí considerar como um verbo transitivo direto. Portanto, até aí seria predicado verbal. Só que eu falei, o juiz considerou o réu culpado. Se o réu é culpado, então nós temos agora o quê? O réu é culpado. Uma oração com predicado nominal. Eu juntei as duas orações. O juiz considerou o réu e o réu é culpado. Eu tenho agora um predicado verbo nominal. Só que culpado já não é o juiz, é o seu objeto direto, que é o réu. Logo, é um predicativo do objeto. Qualquer que seja o tipo de predicativo, juntamente a uma oração que indica uma ação, um fato ou um acontecimento, nós temos um predicado verbo nominal. Pessoal, esse então foi um rápido estudo sobre predicado. Mais para frente faremos exercícios sobre essa matéria, ok? Fiquem ligados. Ó, tá todo mundo de férias, mas se você é concurseiro, não esqueça de estudar, beleza? Um abração!